Olá, olá, você que quer esquecer para sempre essa preguiça de estudar, esse é o vídeo para você. Técnicas de estudo ativo e aprendizagem acelerada. Se inscreve, curte aí e assiste até o final. Valeu, vou rodar a vinheta. Gente, então é o seguinte, nesse webinar de hoje a gente vai falar sobre técnicas de estudo ativo e aprendizagem acelerada. O que é isso? Você vai saber já já, certo? E aí, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui meu slide. Muito bem. Olha só, gente. Duas pessoas aqui vão estar participando dessa live como palestrante, certo? Eu sou professora da Unifacex, do curso de Engenharia Civil, e nós temos também o professor Wesley, que ele também estudou comigo lá no mestrado da UFRN, e ele tem pós-graduação justamente nessa área de metodologias ativas de ensino-aprendizagem, é uma pessoa com muita experiência, e com mais de 10 anos de experiência no ensino. E eu vou deixar o Wesley falar um pouquinho aí com vocês, para que ele consiga se apresentar. Dá um oi aí para a galera, Wesley. Oi, consegue me ouvir, Luane? Consigo, pode falar. Pronto, então boa noite a todos. Primeiro gostaria de agradecer o convite, de Luane. E como Luane já me apresentou, eu sou o Wesley Lima. Eu fiz o mestrado justamente nessa área, trabalhei com metodologias de aprendizagem ativa para o ensino de engenharia civil. E espero poder compartilhar um pouco, para o conhecimento de vocês hoje a respeito desse tema. É isso aí, gente. Então, vamos aprender juntos hoje, certo? Eu vi uma frase muito interessante, tá chegando aí o dia do professor, então eu sou suspeita para falar, mas eu vi uma frase muito interessante, foi justamente uma enquete que um professor meu colocou no Instagram dele, perguntando o que era ser um bom professor. E aí a resposta mais legal que eu encontrei era a seguinte, que o professor é aquele que aponta o caminho do conhecimento e ensina os alunos a terem autonomia para percorrê-lo, certo? Então, não é só apontar o caminho do conhecimento, nem é ficar de mãos dadas com o aluno o tempo inteiro para que ele não consiga ter independência, certo? Mas é apontar o caminho do conhecimento e fazer com que você consiga percorrer e ter todas as ferramentas que você precisa para percorrer esse caminho, certo? Que a gente vai percorrer com você, mas de uma forma que você seja autônomo no seu processo de aprendizagem, beleza? Então, continuando aqui. Por que esse webinar? Gente, seguinte, a motivação que eu tive para organizar esse webinar aqui é porque eu vejo que todo mundo hoje em dia tem um problema que se chama falta de tempo. Outros diriam que esse problema se chama falta de prioridade. E aí depende do que você achar que se aplica ao seu caso. Mas por que a gente vai querer fazer esse webinar? Porque eu vi que eu tenho muitos alunos que trabalham, que estudam, trabalham e estagiam, ou alguns até que só estudam, mas existe um problema geral no que diz respeito ao gerenciamento do tempo e como utilizar o tempo que você tem para que você estude de uma forma efetiva, para que você não esteja estudando e só aí gastando o seu tempo ou colocando informações no seu cérebro que não serão memorizadas, colocando informações no seu cérebro que tão logo ele esquecerá. E aí vai chegar na hora da prova, você não vai saber. Ou então, gente, isso se aplica também a qualquer outro tipo de estudo que você esteja fazendo, tá? Então, digamos que você tem pouco tempo, você aí é um profissional, você tem pouco tempo para aprender uma coisa nova, e você precisa aprender essa coisa e já aplicar no seu campo de trabalho. E aí, quanto tempo você vai gastar para que você consiga estudar e aprender essa nova ferramenta, esse novo assunto? E às vezes você termina gastando muito tempo, né, e ficando com um acúmulo de informações na sua cabeça, que não necessariamente significa acúmulo de conhecimento. Então, o objetivo desse webinar aqui e gerenciar o tempo. O que é que eu quero mostrar agora? Esse webinar é para você ou não é para você? O que é que você está fazendo aqui? Se você está pensando, quem é essa professora? O que é que isso tem a ver comigo? Isso tem tudo a ver com você, certo? Por quê? Porque o que a gente vai tratar hoje é válido para todas as áreas do conhecimento e é válido para qualquer tipo de estudo, para qualquer finalidade. Se você é estudante, se você está no ensino fundamental, médio,
técnico, superior, se você está na pós-graduação, se você está no mestrado, doutorado, pós-doutorado, se você já terminou o seu pós-doutorado e você só está atuando aí no mercado, ou se você está atuando no mercado, mas não tem o ensino superior, não interessa. Qualquer área do conhecimento, qualquer tipo de estudo, esse webinar é sim para você. Então, continua aí com a gente, continue interagindo, beleza? E aí, gente, aquela velha frase, né? Quem para de estudar, para na vida. Então, não ache que você, quando terminar aí a sua faculdade, ou a sua escola, ou o seu curso técnico, e está terminada aí a sua rotina de estudos, né? A gente continua estudando durante a vida inteira, né? O que vai mudar aí é o seu campo de conhecimento, o que você vai estudar, como você vai aplicar, né? Pode ser que lá na frente da sua vida, ou agora, você não tenha provas a fazer, mas a própria vida vai provar o seu conhecimento. Então, quem para de estudar, para na vida. Então, essa live é para todo mundo que sabe que precisa estudar e que não quer parar na vida, que quer continuar aí caminhando na vida, certo? E aí, gente, agora é a hora de vocês responderem no chat, certo? O que é ser um bom estudante ou um bom aprendiz para você? O que é ser um bom estudante? Coloca aí no chat. Eu quero ver. Me diga aí. Vocês estavam colocando agora o curso de vocês, de onde vocês são, se é externo e tal. Mas agora eu quero saber o que é ser um bom estudante ou um bom aprendiz. Não existe a resposta certa, tá? Quero que vocês me digam aí no chat. Cadê, pô? Escrevam aí. Não precisa filosofar muito, tá? Só coloca aí, o que é que você acha? Disciplinado, ser igual a mim, 58 anos e fazendo Enem, dedicado, o que mais? O que mais? Me digam aí. Eu coloquei esse meme aqui, tá, para vocês nos slides. Professor, o que é que vai cair na prova? E aí o professor responde, lágrimas. Será que você é esse estudante que só pensa no que vai cair na prova? Você só foca no que vai cair na prova? E aí você pode ser esse tipo de estudante a depender do seu objetivo, né? Então, para você, cada um vai ver de uma maneira, né? Então, se você é esforçado, persistente, tá? Isso é uma coisa muito importante. Você ser persistente, porque você vai encontrar aí obstáculos, sempre vai encontrar no seu processo de aprendizagem. Mas e se você não for persistente, você vai acabar aí desistindo no meio do caminho. Uma das razões pelas quais você pode estar desistindo pode ser justamente o seu mau gerenciamento do tempo. Você sente que você passa muito tempo estudando, mas aquilo parece que não está entrando na sua cabeça, aquilo parece que não está servindo de nada. E aí você diz, olha, quer saber, não vou mais estudar, não quero mais saber disso. E aí você termina desistindo. Mas calma, o problema não é com você, especificamente, tá? Não é porque você tem algum tipo de limitação mental ou cognitiva, mas é só porque você precisa aí aprender umas diquinhas de como gerenciar seu tempo. Olha aí, quem sempre quer melhoras, por isso muita gente não para de estudar. Exatamente, o estudante, um bom estudante é aquele que está em melhoria contínua, né? A gente utiliza muito esse termo aqui dentro da gestão de projetos da engenharia civil, mas isso se aplica a qualquer pessoa, qualquer área, qualquer tipo de empresa. Você está em melhoria contínua, sempre melhorando, tá? Então, beleza, gente. Obrigada aí pela interação de vocês. E aí, olha só, eu quis trazer essa pirâmide de aprendizagem de William Glasser. Ele é um psiquiatra. O pessoal da psicologia já deve ter visto alguma coisa do tipo, o pessoal da psicologia ou o pessoal da pedagogia. E aí eu sempre mostro essa pirâmide aqui para os meus alunos, que é justamente mostrando como você aprende de uma forma mais efetiva. Então, você aprende aí, ó, 10% quando você apenas lê. Então, se você só estuda lendo, você só vai conseguir reter 10% daquilo que você está lendo. Então, você aprende 20% aí quando você escuta, quando você ouve, 30% quando observa, 50% quando vê e ouve ao mesmo tempo, 70% quando você discute com os outros, 80% quando você faz e 95% quando você ensina aos outros. Então, o que eu geralmente falo para os meus alunos e que eu tento fazer nas aulas é trazer eles para essa base da pirâmide da aprendizagem, para que você não só
veja, escute, ouça o conhecimento, mas que você consiga compartilhar, conversar, interpretar, resumir, revisar, certo? E explicar para o outro. Às vezes você acha assim, não sei se você já pensou isso, mas eu estudando sozinha é bem difícil, mas quando eu ensino isso para alguém, realmente parece que esse conteúdo fixa na minha mente. Então, isso não é à toa, é justamente porque você está interagindo, você está se relacionando, você está fazendo novas conexões aí dentro do seu cérebro, beleza? E aí eu vou trazer uma informação desesperadora para você. Após 24 horas, se você não revisar o que você está vendo nessa live, nesse webinar, se você não revisar o que você assistiu na sua aula ou o que você leu, qualquer tipo de coisa, você vai esquecer 80% de tudo que está acontecendo aqui. Você pode querer não acreditar em mim, mas isso é verdade, certo? São os estudos científicos que comprovam isso daí. Então, após 24 horas, você vai esquecer. E aí, agora, o que é que você vai fazer? Não se desespere, que aí, nesse webinar aqui, a gente vai mostrar para vocês como você vai fazer para suplantar esse problema aí, certo? Em que está baseado essa informação que eu dei para vocês? Existe uma coisa chamada aí curva do esquecimento. Então, a partir do momento que você adquire uma informação, com o tempo que vai se passando, ó, se você vir aqui, ó, nesse eixo horizontal é o tempo, à medida que o tempo vai se passando, esse gráfico mostra o percentual da informação que vai ficar fixa na sua mente. Então, depois de 20 minutos, só vai ter 45% da informação na sua mente. Depois de 24 horas, só 20% da informação estará na sua mente. Ou seja, foi aquilo que eu disse. Depois de 24 horas, você esquece 80% mais ou menos aí daquilo que você viu ou captou de informação. Depois de 7 dias, só está com 10% na sua mente. E depois de 30 dias, só 5%. Então, aí você pensa, poxa, eu assisti um vídeo, eu li um manual, eu vi um material, ou então eu assisti uma aula, e chegou agora no final do semestre, eu não sei mais de nada. Eu nem lembro do conteúdo da primeira unidade, eu nem lembro do conteúdo do início do semestre, ou eu nem lembro o que eu estava estudando ali em fevereiro, tá? Já que a gente está agora em outubro. Por que isso? Porque existe essa curva do esquecimento, isso é normal. Esses percentuais, eles não são fixos, então esses percentuais são aproximados, então eles vão depender, porque o ser humano, ele é um ser único, você é diferente de todos os outros, mas seria mais ou menos aí essa perda de informação que você tem, essa perda de retenção do conhecimento ao longo do tempo. E aí, a gente vai dizer para vocês, o Wesley vai falar aí para vocês uma coisa sobre esse slide. Diga aí, Wesley. Então, Luane acabou de mostrar, né, todo o nosso processo de aprendizado, que após 24 horas a gente vai esquecer uma boa parte do que a gente viu, mas existe um antídoto para isso, existe uma forma da gente minimizar esse decaimento dessa curva, e vai ser isso que a gente vai tentar ver aqui hoje. É isso que a gente vai tentar passar para vocês, através de um pouco da nossa experiência, através também das principais técnicas que a neurociência hoje considera, né, como estudo ativo, de modo que a gente possa limitar o decaimento daquela curva e evitar que a gente esqueça. Ao final de contas, já que a gente tem pouco tempo para estudar, então é preferível que a gente armazene o máximo possível de informação. E aqui a gente vai entrar justamente nos conceitos do nosso webinar. Aprendizagem ativa e acelerada versus estudo passivo, né, e estudo rápido. Então, o que seria um estudo ativo, uma aprendizagem ativa, uma aprendizagem acelerada? Então, existem duas formas da gente estudar. A primeira é de uma forma passiva, onde a gente vai receber aquela informação. Por exemplo, quando a gente faz uma leitura e a gente não está participando do processo daquela leitura, ou quando a gente assiste uma aula. Então, no momento que a gente assiste uma videoaula, ou mesmo uma aula, e a gente não participa daquela aula, todo esse processo é um estudo passivo, porque o aluno ele vai estar recebendo aquela informação, mas o aluno ele não está usando técnicas para fixar aquele aprendizado. Já na aprendizagem ativa, o aluno ele vai estar participando, o estudante ele vai estar participando diretamente daquilo que ele está estudando. E quando a gente fala aprendizagem acelerada, a gente está falando não de estudo rápido, porque estudo rápido, por exemplo, seria uma leitura dinâmica, onde você consegue estudar rapidamente determinado tema.
mas nem sempre você vai fixar aquilo. Na aprendizagem acelerada, a gente justamente trabalha com o conceito de você estudar e você aprender de forma mais rápida e você guardar aquela informação, reter aquela informação também por um maior período de tempo. Então, Exatamente. Por isso que a gente... Então, opa, desculpa, Wesley. Pode falar, Luana. Então, o que que acontece, gente? Não é você estudar de uma forma rápida e agoniado, e com pressa, e hoje em dia todo mundo vive com muita pressa, então, na verdade, não é isso. O que a gente não quer é que você fique agoniado, ou com muita agonia e velocidade, meu Deus, eu tenho que aprender rápido. Não, é você ajudar você mesmo de uma forma que você consiga ser mais ativo no seu processo de aprendizagem. Isso, e é comprovado que essa é a forma como o nosso cérebro melhor aprende. Uma prova disso é, se vocês puxarem, né, na memória de vocês as principais recordações que vocês têm da infância, vocês vão ver que foram fatos que estavam envolvendo algum tipo de emoção, então, alguma emoção muito forte que aconteceu com vocês, e o cérebro entendeu que aquilo é importante. Então, no momento que eu faço uma leitura de uma forma passiva, ou que eu simplesmente assisto uma aula sem interagir com o professor, ou sem utilizar uma técnica de aprendizagem ativa, o cérebro ele entende que aquilo não é importante. Porque a gente tem dois tipos de memória, de uma forma bem simples. A gente tem uma memória de curto prazo. Por exemplo, se você pergunta o nome de uma pessoa, e só por perguntar. Então, no momento, você memoriza o nome daquela pessoa. Mas depois de 6 meses, se você não tem contato com essa pessoa, aquilo ficou na memória de curto prazo. Então, você não vai lembrar. Agora, por exemplo, vocês têm uma professora que é Luane. Então, vocês passam o semestre inteiro tendo aula com Luane. Um exemplo. Então, é formado várias conexões entre os alunos e Luane. Então, é bem mais provável que vocês, né, guardem o nome de Luane por mais tempo, porque aquilo ele vai para uma memória de longo prazo. Ela é a memória que a gente tenta guardar as informações quando a gente estuda, de modo que a gente consiga pegar novamente aquelas informações quando a gente precisar, a gente consiga resgatar essas informações da memória de longo prazo. Então, a aprendizagem ativa, ela vai facilitar, ela vai proporcionar justamente esse processo de guardar informações, de aprender aquelas informações e guardar aquelas informações na nossa memória de longo prazo. Então, tendo em vista isso que a gente acabou de discutir, a gente vai mostrar agora aqui um roteiro desse webinar. Então, primeiro a gente vai falar, né, da organização do local de estudos, da organização do tempo de estudo e, por fim, apresentar as técnicas de estudo e revisão. Então, aqui entrando no primeiro tópico, que seria a organização do local de estudos. Então, quando a gente decide estudar, e dentro desse processo ativo, buscando essa aprendizagem acelerada, um dos primeiros pontos que a gente tem que dar atenção é para o local de estudos. Então, como que deve ser esse local, de modo que o seu cérebro entenda que aquilo que você está estudando é importante? Então, existem basicamente duas configurações para um local de estudos. A primeira seria um local bem caótico, com muitas distrações, com muita bagunça. Então, não houve uma preparação daquele local. Pode passar, Lu. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, quando a gente está estudando, coloca ali o celular e deixa as notificações ativadas, então vai chegando uma notificação de uma rede social ou de outra. Então, tudo isso vai tirando o nosso foco, consequentemente diminuindo a nossa concentração e prejudicando essa aprendizagem ativa. Então, um bom local de estudos, ele deve ser planejado, ele deve ser pensado e bem organizado. Então, sempre é preferível que você faça um planejamento dos estudos. Por exemplo, pode ser no final de semana, você vai planejar o que você vai estudar durante toda a semana. Então, você prepara aquele local de estudo, para que ele fique propício para que você possa estudar aquilo. Então, você vai tirar as distrações o máximo possível. Quando for estudar, tentar se distanciar do celular ou colocar no silencioso, desativar as notificações, de modo que a sua atenção ela fique concentrada, você fique focado naquilo que você deseja aprender. Então, quando a gente faz isso, o cérebro ele entende a importância daquilo que a gente vai estudar. Um outro ponto fundamental seria a organização do tempo. Então, uma coisa que todos nós devemos se programar e se planejar
é pensar quanto tempo eu tenho disponível para estudar. Então, pessoas, por exemplo, que estudam para concursos, elas vão ter que definir uma carga horária diária, ou mesmo vocês, enquanto alunos, né, que estão participando do semestre. Durante o semestre, a gente tem várias disciplinas. Então, é bom sempre a gente pensar qual a minha carga horária. Então, eu vou estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Nesse ponto, é muito mais importante vocês pensarem numa constância do que numa quantidade. Não é muito viável que vocês estudem, por exemplo, 8 horas por dia numa segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta vocês não estudem nada. Então é bem melhor que vocês dividam essa carga horária durante toda a semana e todo dia vocês estudem um pouco. Então, pode passar, Luana. Quando a gente fala de organização do tempo, é justamente isso. A gente vai fazer uma separação também entre horas brutas e horas líquidas. O que seriam horas brutas? Hora bruta seria todo aquele tempo, né, quando a gente pensa em estudar. Então, quando eu vou definir o que eu vou estudar, onde eu vou estudar, quais os materiais, então todo esse tempo, e o tempo de estudo propriamente dito, tudo isso vai estar dentro do que a gente chama de horas brutas. Já horas líquidas seria justamente o quê? O tempo efetivo que você passa estudando. Então, é como se a gente pegasse um cronômetro e a gente cronometrasse ali no início do nosso estudo, quando você já está lendo de forma ativa, quando você já está assistindo uma aula de forma ativa. Então, do início até o término desse processo, seriam o que a gente chama de horas líquidas. As horas líquidas, elas estão dentro das horas brutas. E dentro dessas horas líquidas, você vai evitar ao máximo qualquer tipo de distração. Você vai ficar focado, estudando aquele assunto. Seja por 30 minutos, seja por 1 hora, pelo tempo que vocês definiram lá na organização do tempo, lá no início. Gente, então, uma coisa muito importante. O delay não está deixando a gente saber quando o outro terminou, não, Wesley? Olha só, gente, uma observação importante aqui. Com relação à consistência, certo? Eu estava participando de um congresso agora à tarde, e uma empresa foi eleita aqui, a empresa com o prêmio de empresa mais inovadora do Brasil. E aí perguntaram para o CEO da empresa justamente o que é que você fez para que você conseguisse ser a empresa mais inovadora do Brasil. E aí ele falou a seguinte palavra: consistência. Consistência. Consistência todo o tempo ali tentando melhorar. Então não é uma fórmula mágica, é consistência. A mesma coisa se aplica aqui tanto em empresas quanto no estudo. Você tem uma consistência aí de estudo. Se aplica também em quê? Na sua academia, seu exercício físico, que você tem preguiça, eu também. Consistência, isso. Isso. Um outro exemplo, assim, muito próximo da gente, né, enquanto aluno, é quando, por exemplo, chega ali vésperas muitos alunos, eles deixam para estudar nas vésperas de prova. Então, sei lá, o aluno passa a madrugada inteira estudando para fazer a prova no outro dia. Quantas vezes estudando dessa maneira, você até consegue fazer uma prova razoável ou até bem, mas depois de 1 mês você esqueceu aquele conteúdo. Porque você não levou aquilo que você estava estudando para uma memória de longo prazo. A memória de longo prazo, ela leva um período para ela ser consolidada. Então, não é só você passar a noite acordado. Inclusive, isso nem é preferível, porque um dos processos fundamentais na aprendizagem é o sono. É durante o sono que a gente vai fazer o processo de consolidação das memórias. Então, tudo que você estudou durante o dia, ou que você fez durante o dia, você vai consolidar aquilo quando você está dormindo. Então, dentro do estudo, o sono, ele é um outro ponto muito importante. Então, assim, tentar fazer essa organização do tempo, de modo a não deixar para estudar tudo muito em cima da hora, por exemplo, para uma prova. E agora a gente vai entrar aqui num conceito que é o conceito de ciclo de estudos. É uma maneira de estudar que se opõe àquela maneira tradicional que muitos devem conhecer, que seria da grade de estudos. Então, muita gente, principalmente os alunos quando estão, por exemplo, prestes a fazer o Enem, né, quando está estudando para o Enem, para o vestibular, eles criavam aquela grade de estudos. Aí colocavam, na segunda eu vou estudar português, na terça matemática. Cada dia da semana era uma matéria. E os estudos mais recentes, né, no campo da neurociência, da aprendizagem, mostram que essa não é uma maneira tão eficiente.
Então, uma Eu quero saber alternativa uma coisa seria... aqui, Wesley, do pessoal. Quem aqui já ouviu falar, na verdade nem ouviu falar, quem aqui já utilizou o ciclo de estudos na sua vida? Coloca aí eu no chat. Quero saber quem já Ou utilizou quem esse já conceito. tinha ouvido falar também, quem já tinha ouvido falar desse Ou já ouviu conceito, quem já falar. conhece, quem já estuda dessa maneira. Fala aí, só eu conheço, mas não utilizo. Já utilizei, utilizo. Não deu certo, utilizo, mas não deu certo. Coloca aí que eu quero saber no chat. Eu vou colocar eu. Eu utilizo. Tem mais? Olha aí. Ó, o Hélida. Vi que para mim não funciona. Vamos lá, o que mais? E a gente fala já sobre isso aí. A Gilene disse que para ela não funciona. Mas o que acontece? Vocês vão saber que existe uma forma de você adaptar o ciclo de estudos à sua realidade, tá? Já utilizei, mas não funcionou. Uma coisa que acontece muito, gente, com relação às técnicas de aprendizagem que são mais modernas, é que a gente sabe como elas são, algumas pessoas explicam na internet, ou a gente coloca aí em algum tipo de site, eles explicam, mas a gente não consegue adaptar à nossa realidade, né? Uma coisa que eu falo muito com meus alunos é que a questão da adaptação da informação à sua realidade é uma coisa muito importante no processo de aprendizagem. Então, às vezes, você tenta adaptar da maneira que o guru lá, que passou em 597 concursos, está mandando você fazer. Mas só que o guru não tem o mesmo cérebro que você, nem estuda as mesmas matérias que você. Você é uma pessoa única. Então, isso já aconteceu comigo também. E tentar utilizar o próprio ciclo de estudos de uma maneira que não se adaptava a mim, mas de uma maneira que o guru lá falou, e aí não deu certo. Tá? Então, o que a gente quer aqui é que você ganhe confiança em você mesmo. E você consiga adaptar isso aí para a sua realidade. Isso. E agora a gente vai ver, então, como construir esse ciclo de estudos. Então, aqui eu já trouxe um exemplo de um ciclo que já está montado, né? Mas eu vou explicar aqui um pouco como montar esse ciclo, do zero. Então, a primeira coisa para que a gente possa pensar nos ciclos de estudos é definir uma carga horária de estudos. Então, quantas horas líquidas vocês vão ter para estudar? Então, nesse exemplo aqui, primeiro, as disciplinas, o aluno ele utilizou 5 disciplinas, que foi português, raciocínio lógico, inglês, direito constitucional e direito administrativo. Essas disciplinas podem ser as disciplinas que vocês quiserem. Então, ele colocou aqui 5 disciplinas no ciclo, e vamos dizer que ele tinha uma carga horária, sei lá, de 5 horas líquidas por dia. Ele estudava 5 horas líquidas. Isso é muito comum para as pessoas que estudam para concurso, por exemplo. Mas essa carga horária, quem vai definir é vocês, dependendo da demanda de vocês. Então, primeiro a gente define as disciplinas. Outra coisa que a gente vai fazer é colocar uma quantidade de tempo que vai variar com as disciplinas, porque a gente tem dificuldades e facilidades diferentes, né, quando a gente tem diferentes disciplinas. Então, por exemplo, esse aluno ele tinha muita dificuldade em português. Então, ele colocou 3 horas para português. Ele já tinha menos dificuldade em raciocínio lógico. Então, colocou 2 horas para raciocínio lógico. E menos dificuldade para inglês. Então, colocou apenas 1 hora. Ou então, para esse concurso que ele ia fazer, português tinha um peso muito grande. Inglês tinha um peso muito baixo. Então, vocês podem fazer isso também durante o semestre letivo de vocês. Vocês estão pagando, sei lá, 5 disciplinas. Quais são as disciplinas que você tem mais dificuldade? Então, vocês vão dar uma carga horária para aquela disciplina que vocês têm mais dificuldade. E as disciplinas que vocês têm menos dificuldade, que têm mais facilidade, vocês colocam uma carga horária menor. Mas o importante do ciclo é que você coloque todas as disciplinas que você quer estudar e que a gente vai estudando de forma cíclica. Então, primeiro eu estudo português. Ao término de português, eu vou para raciocínio lógico, depois inglês. E isso pode ser dentro de um mesmo dia. Por exemplo, digamos que eu tivesse somente 2 horas dentro desse ciclo para poder estudar essas disciplinas. Então, eu colocaria 1 hora português, 30 minutos raciocínio lógico e 30 minutos inglês. Então, passada 1 hora de português, eu ia para raciocínio lógico, depois ia para inglês. Então, eu consigo ver várias disciplinas dentro de um mesmo dia, por exemplo. E isso é muito importante para o nosso cérebro. Existe um processo de decaimento da concentração e da atenção. Então, se você passa
5 horas estudando português, vai chegar um momento que você não vai mais absorver nada. E isso é normal. É um processo natural da gente enquanto seres humanos. Então, por isso que a gente trabalha dentro do ciclo com várias disciplinas e a gente vai, ao término de uma disciplina, passa para a seguinte. Então, digamos que, nesse caso aqui, o aluno ele tinha 5 horas para estudar. Então, ele estudou no primeiro dia português e raciocínio lógico. No segundo dia, ele estuda inglês, direito constitucional e direito administrativo. Então, a cada 2 dias, ele gira esse ciclo. Então, ele consegue ver todas as disciplinas na semana, pelo menos 2 vezes. Então, ele vai avançando em todas as disciplinas e respeitando essas facilidades e dificuldades. Porque, por exemplo, se ele deixa para estudar só português, quando ele finalizar tudo que ele for estudar raciocínio lógico, ele já não vai lembrar do que ele viu, por exemplo, lá no início. Então, quais são as principais vantagens de estudar por ciclos? Então, a gente tem algumas vantagens que a gente destaca aqui. Primeiro é o hábito. Então, você cria um hábito de estudar, né, todo dia, ou dentro daquela carga horária que vocês determinaram, várias disciplinas. Você também tem uma variação. Então, o cérebro ele não fica acostumado só com uma disciplina. Tem a questão das recompensas também. A questão de um equilíbrio. E principalmente, um ponto aqui muito, muito importante é adaptabilidade. Quando vocês têm uma grade de estudos, por exemplo, se na segunda-feira você tem que estudar português e por algum motivo, sei lá, um acidente, uma doença, alguma coisa, vocês não puderam estudar na segunda-feira, você só ia deixar para estudar português na próxima semana, porque estava dentro de uma grade fixa. Aqui não. Você só passa para a disciplina seguinte quando você completa o tempo da disciplina anterior. Então, você tem uma grande adaptabilidade. Outro ponto, contato. Você está tendo contato com todas as disciplinas. Por exemplo, num semestre letivo. Vocês estão tendo contato com todas aquelas disciplinas. Então, vocês não vão deixar para estudar só quando estiver próximo da prova. Ou de uma recuperação. Então, esse seria o conceito, né, de ciclos de estudos e as vantagens. Olha só, deixa eu falar um pouquinho, sim, respondendo algumas coisas que o pessoal falou aqui no chat, que foi bem interessante. Deixa eu ver onde é que foi. Alguém falou aqui, a Gilene, né, falou que estuda em média 3 disciplinas, 1h30 para cada, e no dia da aula ela revisa no mesmo dia. Olha só, provavelmente a Gilene aí, sem saber, ela está fazendo um tipo de ciclo semanal, em que cada dia ela coloca aí 3 disciplinas, mas o ciclo dela só roda em uma semana. E aí ela colocou o mesmo tempo de estudo para cada disciplina daquele dia. Só que aí você pode adaptar. Tem uma disciplina que você tem mais facilidade, tem disciplina que você prestou mais atenção na aula por alguma razão, e aí você pode ir adaptando aí o seu ciclo. Eu vou falar a minha experiência pessoal com relação ao ciclo de estudos. Então, muitas vezes, eu determinava, por exemplo, isso daí, que tem esse ciclo, e aí eu dizia, não, para mim já deu, meu cérebro já cansou dessa matéria, digamos aí, português. Você tinha colocado 3 horas para português, ou então, no caso da Gilene, 1h30 aí para português, ou para a matéria que seja, que ela esteja estudando, e aí o cérebro dela já cansou, já topou. Eu não ficava forçando tanto a barra, entende? Então, você precisa entender, aí do seu autoconhecimento, você entender o ponto que o seu cérebro não está mais aguentando aquela disciplina, já saturou aquela disciplina, né? Por exemplo, teve gente aqui que falou que achava que 30 minutos era pouco. Eu, Luane, também acho que 30 minutos é pouco. Eu não consigo fazer muito em 30 até minutos. Fazer um comentário. Então, depende aí de pessoa para pessoa. Quanto tempo você vai estudar de cada matéria, de quanto tempo o seu ciclo roda, se esse ciclo ele roda em uma semana, se ele roda em 3 dias, se ele roda em 2 dias, isso vai depender muito do que você está estudando, de como se distribuem as matérias ao longo da sua semana, se você tem aula todos os dias, se você não tem. Então, se você só tem aula na segunda-feira, seu ciclo já vai mais ser em função disso. Mas se você tem aula todos os dias da semana, então é interessante que ao longo daquela semana ali, você consiga já passar por todas as matérias que você viu naquela semana. Teve gente aqui que falou que revisava no mesmo dia, ou que estudar a matéria dada no mesmo dia ajuda muito. Isso. Teve alguém aqui que falou as horas líquidas seguidas, sem pausa. A gente vai falar já uma coisa aí que vai ensinar vocês a fazerem pausas, certo? No ciclo de estudos. Por enquanto, agora é só no que diz respeito à organização do tempo, certo?
Como você vai fazer para executar esse ciclo com relação a pausas de tempo líquido ou bruto? Vocês vão ver já já. Isso. E assim, ó, a Sabrina falou uma coisa muito interessante, Alice. Estudar 30 minutos em uma matéria, por exemplo, bate a sensação que não é o suficiente. Então, assim, a gente está passando o conceito de ciclo. Quem vai determinar as horas, a quantidade de horas que vai ser estudado serão vocês. Agora, assim, de repente, um aluno que nunca teve o hábito de estudar. Então, no início, ele vai começar com uma carga horária baixa. E à medida que ele for ganhando, né, robustez naquele estudo, ele vai aumentando essa carga horária. Então, tudo isso que a gente está explicando é muito adaptável, vai depender muito de cada aluno. Justamente, então, assim, a ideia aqui não é... Para mim, para a Luana, 30 minutos é muito pouco, de fato, porque a gente já tem uma certa, digamos assim, constância, né, nesses estudos. Então, mas para quem está iniciando, é uma forma de testar. Testa 1 hora, testa 2 horas, testa 30 minutos. Depende também do que você está fazendo. Se você está numa etapa de revisões, de repente você não vai passar 1 hora para revisar determinada matéria. Então, você pode revisar aquilo em 30 minutos. Então, assim, é algo bem flexível. O que a gente quer trazer para vocês é justamente esse conceito de adaptabilidade, flexibilidade. E aí, gente, dentro do que a gente falou até agora, estava o conceito de como você organizar o seu tempo de estudo, tá? Teve gente aqui que falou do Pomodoro. Vamos chegar nisso daí. Então, a gente falou da organização do local, falou da organização do tempo, porque não adianta você seguir a técnica lá do guru ou o que a gente está apresentando aqui se você não tem uma organização do seu tempo, se você não tem uma organização do local. E tudo que a gente estiver falando aqui, o nosso intuito é fazer com que você assuma o protagonismo do seu processo de aprendizagem. Você consiga adaptar tudo que a gente está falando aqui para a sua realidade, tá? Então, nesse ponto 3 aqui, a gente vai ver técnicas de estudo e revisão. Técnicas bem específicas aí que você vai poder utilizar. Você não precisa utilizar todas, você pode escolher as técnicas que mais se aplicam ao seu caso, tá? E aí, metanoia do estudo ativo. Quem inventou isso? Eu inventei isso. Metanoia do estudo ativo. Você tem que ter uma metanoia. Metanoia significa uma transformação aí, primeiro, dentro da sua mente. Porque o processo de ensino tradicional, e aí o pessoal que está aqui já com seus, digamos, 20 e poucos anos, né? Provavelmente você foi criado ali, quando você fazia escola, no processo de ensino tradicional. E isso é normal, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. E à medida que os estudos foram sendo aprimorados no que diz respeito aos diferentes estilos de aprendizagem de cada pessoa, foi sendo percebido que não dá para você utilizar um modelo só de ensino, porque só um tipo de modelo de aprendizagem, aquela pessoa com aquele modelo específico de aprendizagem vai conseguir captar da melhor forma. Então, qual é essa metanoia do estudo ativo? É você ter o seu autoconhecimento, você identificar qual é o seu estilo de aprendizagem. E aí, o que é que tem esses estilos de aprendizagem? Aí vão ter vários autores que vão diferenciar diferentes... Do mesmo jeito que o pessoal diferencia as personalidades, existem vários autores que diferenciam de forma diversa aí os diferentes estilos de aprendizagem. O importante é que você pesquise sobre isso, que a gente não vai ter tempo aqui de mostrar tudo isso, mas você pesquise sobre isso e você identifique qual é a maneira que você capta melhor o conhecimento. Não é o que o seu amigo capta, é como você capta. Então, tem gente que prefere ficar escrevendo, escrever à mão. Tem gente que não, gosta de escrever no Word. Tem gente que gosta de assistir vídeo. Tem gente que não gosta de assistir vídeo, prefere ler um PDF. Tem gente que fica grifando a folha inteira. Tem gente que não grifa porque não quer manchar o caderno. Então, tem gente que prefere escuta um podcast. Tem gente que prefere escutar e ver vídeo. Então, tem gente que prefere ler. Aí tem gente que prefere ler no Kindle, prefere ler no papel físico. Então, você precisa se conhecer um pouco aí, identificar como você aprende de forma mais efetiva. Não significa que você vai utilizar só um tipo de estímulo para sua mente, tá? Mas é o estímulo que mais chama a sua atenção. É importante que você tenha independência no seu processo de aprendizagem, ou seja, você não dependa apenas do professor, que é aquilo que eu falei, o professor lhe dá o caminho do conhecimento, mas ele precisa ensinar o aluno a percorrer sozinho. E se você nunca foi ensinado a percorrer esse caminho sozinho, você vai conseguir aprender, certo? Você vai conseguir aprender, a gente vai conseguir dar algumas dicas para você nessa live, e você vai percorrer
esse caminho, de entender como percorrer o caminho de forma independente, certo? Isso. E outra coisa, você decide qual é o tipo de técnica aqui que você vai utilizar, beleza? Exatamente. Não existe a melhor técnica de estudo. Existe a melhor técnica de estudo para você. Então, para mim, a gente vai ver várias técnicas e eu tenho uma que eu me identifico melhor, que eu aprendo melhor com essa técnica. E vocês vão descobrir qual que melhor vai se adaptar para vocês. Muito importante isso. E aí, gente, já falaram do Pomodoro aqui no chat, mas eu quero que vocês falem. Você já tentou utilizar a técnica Pomodoro? Sim ou não? Apenas responda sim ou não. Diga aí no chat. Você já tentou utilizar aí essa técnica? Sim, nunca. Não. Vai falando aí. Eu tô vendo aqui que teve gente que utilizou e teve gente que, maioria pelo que eu tô vendo, nunca utilizou. Gente, isso, olha aí. Muito bom, Sabrina. Sabrina colocou, já utilizei, mas não acho eficaz fazer essas pausas regradas. O que a Sabrina está fazendo? A Sabrina está utilizando da independência dela no processo de aprendizagem. Então, o que alguém disse para você, quem já utilizou a técnica Pomodoro, que já pesquisou, alguém disse para você assim, ó, você tem que pausar tantos minutos, tantas vezes, e tarará. Então, não funciona essa coisa de você querer impor para a pessoa algo que às vezes não funciona para ela. Então, você mesmo tem que ter essa sua independência, e eu vou mostrar como você vai fazer isso daí. Então, para quem não sabe, a técnica Pomodoro é uma técnica de gerenciamento do tempo, certo? Francesco Cirillo foi o cara que inventou isso daí. Por que se chama Pomodoro? Porque ele utilizava esse reloginho aí, em formato de timer, aqueles timers de cozinha, né? Então, por exemplo, ele girava quantos minutos ele queria, e aí, depois de um tempo, esse timer dava um alarme aí, certo? Então, somente por isso é chamado de Pomodoro. E aí, gente, o que é que vai acontecer? No que consiste essa técnica originalmente? Essa técnica originalmente é assim. Você vai estudar por 25 minutos, certo? Estudo com o seu tempo aí focado no seu estudo, então são 25 minutos de foco, sem olhar a rede social, sem olhar para o lado, sem perder seu foco, tá? E eu vou dar outra dica aqui atrás da orelha para vocês, é vocês pesquisarem na internet como estimular o seu hiperfoco, certo? Para que você consiga ficar focado nesses 25 minutos. Tem gente que é muito fácil focar, tem gente que não é. Então, hoje em dia, tem muita gente que está descobrindo que tem, por exemplo, TDAH, né? Então, você precisa aí ver qual é a sua necessidade. Isso, olha só, o Renato falou aí. Qual seria uma saída para pessoas que têm um período de foco ou de hiperfoco muito curto? É justamente você reduzir um pouco o seu tempo ali de estudo, esses 25 minutos, você vê se dá certo para você, mas não só você reduzir, mas você aprender técnicas de como você estimular esse seu hiperfoco. Então, você tirar ali as suas distrações. Existem coisas-chave para você, que puxam mais a sua atenção, que tiram mais a sua atenção. Então, você tira essas coisas mais de perto de você. E você também não se cobrar para que você seja o Einstein em 24 horas. Então, tudo isso é um processo de aprendizado. É um processo de você aprender a estudar. Então, você não precisa se cobrar tanto nesse início. Você vai tentando, você está assistindo aqui esse webinar. Você não vai sair daqui o bam que vai passar em 90 concursos públicos ou algo do tipo. Mas você vai caminhar, vai percorrer esse caminho devagarzinho, e cada dia, hoje você está melhor que ontem, amanhã você está melhor que hoje. Então, essa técnica originalmente, ela propõe justamente isso. Você passa 25 minutos estudando, foco, 5 minutos de pausa. Volta, 25 minutos de folga, ou de foco, 5 minutos de pausa, 25 minutos de foco, 5 minutos de pausa, 25 minutos de foco de novo, e aí, depois de um ciclo de 4 pomodoros, que é chamado 4 pomodoros, tá? Você vai ter uma pausa mais longa, que é proposta como 30 minutos. De onde vem esses tempos? Vem dos estudos do rapaz aí que inventou essa técnica Pomodoro. Entretanto, você não é um robô. E esse cara, ele utilizou aí tempos médios. Então, eu vou utilizar o meu exemplo aqui, Luane. Eu jamais faço um Pomodoro de 25 minutos. Jamais. Para mim, isso é muito pouco.
Como eu consigo estimular meu hiperfoco por muito tempo, então eu faço aí um Pomodoro de mais ou menos 50 minutos, por aí. E aí, como é meu Pomodoro, eu faço ele mais longo, esses 50 minutos, então a minha pausa aqui, eu faço de um pouco mais do que 5 minutos, às vezes 10 minutos, tá? Então eu vou sentindo como o meu cérebro, ele tá se comportando. E às vezes esse Pomodoro, ele muda também dependendo do tipo de matéria que você está estudando. Então, às vezes eu consigo sentir que o meu cérebro está captando bem a informação 50 minutos estudando aí uma matéria específica, certo? Mas aí já tem outro tipo de matéria que eu vejo que o meu cérebro já fica mais cansado. No meu caso, principalmente matérias que têm uma leitura muito densa. Eu sou uma pessoa aí mais de exatas. Então, matérias com leitura muito densa e muito texto, para mim já não é tão legal. Então, eu diminuo um pouco aí esse meu Pomodoro, certo? Outra coisa que eu percebi no meu caso, eu não faço isso de 4 pomodoros e depois uma pausa bem grande, tá? Isso aí, geralmente, uma pessoa que tenha muito tempo de estudo consegue fazer isso aqui se os pomodoros dela forem grandes aí, como o meu. O que acontece? Como o meu pomodoro ele já é muito grande, né? Já tem aí 50 minutos. Então, se eu for esperar 4 pomodoros aí, eu já estou gastando aí mais de 4 horas. Então, geralmente, eu não tenho mais de 4 horas de estudo dentro de um dia só. Então, eu nunca chego nessa pausa enorme aqui de 30 minutos. Então, depende muito do meu dia. Eu chego lá, meu dia, eu tenho 2 horas de estudo. Tenho 2 horas de estudo, vou estudar qual matéria? Essa matéria que eu tenho bastante facilidade. Então, tá. Então, eu tenho 2 horas, vou passar, sei lá, 40 e poucos minutos, vou dar uma pausa, depois mais 40 e poucos minutos e dou uma pausa. Beleza? Então, esse Pomodoro, você utiliza ele em conjunto com o seu ciclo de estudos. Esse Pomodoro você pode utilizar para cada matéria específica, né? Então, digamos que você ia estudar 1 hora de português e depois 1 hora de história. Dependendo de quão longo é o seu Pomodoro, se for exatamente esse aí da figura, então, dentro de 1 hora do seu estudo de português, você não vai passar 1 hora focado no português. Você vai ter algumas pausas aí dentro dessa 1 hora. E quem vai saber disso? Não é guru Luane, nem é guru Wesley. É guru você. Você que vai saber, se conhecendo. Às vezes você vai errar, às vezes você vai sentir que, poxa, passei 1 hora estudando aqui, eu acho que os últimos 10 minutos dos 40, ou os últimos 20 minutos dos 40 minutos até 1 hora, eu fiquei forçando demais a barra, meu cérebro não entendeu, eu não consegui aprender muito, eu forcei demais. É normal, faz parte. Ou então, às vezes, você estuda de menos. Poxa, estudei só 30 minutos dessa matéria e já fui para o intervalo. Caramba, eu acho que eu cortei o meu foco, eu poderia ter conseguido mais. Então, isso é um processo de autoconhecimento da sua aprendizagem. Certo? Exatamente. É uma boa saída aí esse Pomodoro para pessoas que têm problema com ansiedade, com TDAH. Ansiedade é o mal do século. Todo mundo tem ansiedade. Você não é especial por isso. Todo mundo tem ansiedade. Então, se você começa, por exemplo, digamos que você está numa matéria, você está estudando ali, você começou a ficar ansioso, eu não estou entendendo nada, ah, meu Deus, não vai dar nada certo, minha vida vai acabar, não consigo. Então, talvez seja melhor você refletir se vale a pena você continuar naquela matéria devido ao seu alto nível de desespero, tá? Não significa que sempre que você estiver em desespero, você vai desistir de estudar aquela matéria. Mas talvez seja bom você dar uma pausa e aí depois voltar, você dá uma pausa, dá uma meditada. Outra coisa muito legal, às vezes nesses intervalos, eu aproveito para fazer algum tipo de meditação, ou meditação guiada, ou meditação só respiratória. É uma boa também nessas pausas, tá? Você não precisa ter um descanso aí de você dormir nessas pausas que você está dando. Pode ser um descanso em que você está fazendo uma coisa que você goste, ou uma coisa que relaxe a sua mente. Então, se você quiser ver um vídeo interessante no YouTube, se você gosta de ver vídeo de carro, aí você entra no YouTube e fica vendo vídeo de carro nesses 5 minutos. Você vai fazer alguma coisa que energize o seu cérebro, que energize você. Ou digamos que você já está muito estressado com o estudo, você não quer ver vídeo de carro, apesar de você gostar, então você vai fazer uma meditação guiada, vai escutar um áudio, vai respirar algumas vezes, e aí quando você voltar para o seu estudo, você já está mais sereno, mais tranquilo, tá? Ou então você vai passar uma mensagem ali para o crush, que isso vai deixar você com o seu cognitivo aí mais aberto, mais acelerado. Então, você que sabe aí o que você vai fazer no seu tempo de descanso, tá? Sem muitas delongas.
Já falei isso, você tem que se conhecer com relação a esses tempos. E aí, aplicativos Pomodoro, pessoal. Tem muitos aplicativos que o pessoal utiliza para fazer esse gerenciamento do tempo. Nesses aplicativos, você coloca quanto tempo você quer que o seu Pomodoro dure e quanto tempo você quer que o seu intervalo dure. E aí tem pessoas que se dão bem com Pomodoros estabelecidos aí de 25 minutos e com intervalo de 5 minutos. Tem pessoa que já não se dá bem. Tem pessoa que se dá bem com o aplicativo, tem pessoa que não se dá bem com o aplicativo, prefere usar o próprio celular. Tem pessoa que não utiliza o celular e só vai estudando e na medida que você já se conhece muito bem, você vê que o seu cérebro já deu uma saturada, aí você decide ir para o seu descanso, tá? Então, isso vai muito de você. Então, eu tô dando aí algumas ideias, você pode tirar foto aí desse slide e depois você procura esses aplicativos, tá? Qual seria uma saída interessante? Muito bom, muito bom. Qual seria uma saída interessante para a autossabotagem? Gente, eu estou decidindo responder algumas perguntas agora, porque vocês estão me ajudando, gente. Vocês estão me ajudando, igual meus aluninhos. Qual seria uma saída para a pessoa que ela se autossabota nesse tempo de estudo? Aí é bem interessante isso daí. A questão da procrastinação, né? O método Pomodoro, ele já ajuda você a evitar a procrastinação, certo? E no seu tempo de descanso, você precisa colocar aí o seu celular para despertar. Quando ele despertar, você está obrigado a se levantar e parar tudo que você está fazendo e sentar. Aí, digamos que você não obedece, aí o que é que você faz? Você coloca ali na soneca. Você coloca 5 minutos da soneca. E aí o seu celular vai ficar dando soneca até você querer. Só que aí tem gente que tem uma autossabotagem tão grande que a pessoa coloca a soneca 500 vezes e não volta para estudar. Aí vai da sua metanoia também, do seu processo mental. E você se lembrar do porquê que você está estudando. Às vezes você procrastina, mas isso tem alguma raiz lá atrás. Você talvez não esteja tão claro para você o propósito do seu estudo. Por que você está estudando? Aonde você quer chegar, tá? E esse propósito a gente precisa se lembrar todos os dias. Então, nos seus intervalos, aí quem tem mais dificuldade de procrastinar nesse intervalo, você pode aproveitar o seu intervalo para fazer esse exercício mental. Estou no meu intervalo. Por que que eu estou estudando? Eu odeio essa matéria. Digamos que você esteja estudando aí matemática. Eu odeio matemática. Não queria estudar matemática. Mas, peraí, aonde eu quero chegar? Eu quero só finalizar o meu ensino médio, e aí eu vou finalizar essa matéria, vou estudar bem estudado, eu quero fazer o Enem, quero passar bem, então, o meu objetivo é passar no Enem. Então, essa matemática aqui, eu vou tratorar ela. Ela é só aí um caminho. Ela está me ajudando a fazer o que eu quero. Então, você enxergar a matéria que você não gosta como um caminho para você chegar ali no seu objetivo, para você chegar no seu sonho, tá? E aí teve gente que botou aí casar com o marido ou esposa rico. Aí é para quem quer parar na vida, né? Não quer estudar, quer parar na vida. Aí depende de você também, do seu autoconhecimento, tá? Gente, até agora a gente viu tudo isso daqui, certo? E a gente está dentro das técnicas. Eu falei da técnica Pomodoro. E agora eu vou falar sobre mapas mentais. Mapas mentais, gente. Eu sou suspeita em falar de mapas mentais. Porque depois que eu descobri esse negócio de mapa mental, tudo meu é mapa mental. Eu penso em formato de mapa mental, eu escrevo em formato de mapa mental, eu monto aula em formato de mapa mental. Na minha cabeça vira tudo um mapa mental. Você não precisa ser como eu, tá? Já, por exemplo, eu, pessoalmente, na técnica Pomodoro, eu não utilizo aplicativo, eu não sou tão rígida, eu fico mais me observando. Então, quando eu me observo e vejo que, opa, tá demais, eu vou e faço minha pausa, certo? E depois eu volto, tá? Não fico utilizando aquele aplicativo. Mas já tem gente que precisa utilizar o aplicativo, tá? Senão a pessoa não consegue ter uma consistência. Então, vai aí de você. Gente, mapas mentais. Eu coloquei um mapa mundi aqui para vocês. O que esse mapa mundi tem a ver com mapa mental? A sua mente, ela é como se fosse um mapa, certo? Então, você precisa ter esse conhecimento de você percorrer aí a sua mente e você entender como ela funciona, para onde ela vai, tá? Para que a gente utiliza um mapa? A gente utiliza um mapa quando a gente quer chegar em algum canto, certo? Então, eu preciso conhecer o meu mapa, senão eu vou ficar girando igual uma barata tonta e não vou chegar em lugar nenhum. Então, do mesmo jeito, a sua mente, ela também precisa ser conhecida,
Você precisa conhecer o que te sabota, o que não te sabota, qual é o propósito que você quer chegar, quais são os seus sonhos, quais são os seus objetivos, o que é valor para você, tá? Então, você precisa entender bem o seu conjunto de valores, o que é valor para você, o que não é valor para você. E aí, você vai entendendo aí a sua mente para que você consiga ajudar ela a aprender, para que você consiga percorrer a sua mente enquanto você está ali estudando, certo? Então, por exemplo, às vezes quando eu estou fazendo algo que é muito sacal para mim, eu já sei as coisas que me energizam, eu já sei as coisas que vão dar um upgrade para mim. Então, o que é que eu faço? Às vezes eu tenho vontade de ver meme e colocar o meme na minha aula. Aí, às vezes, aquela aula não tá muito legal, não tô afim. Mas aí, quando eu vou pesquisar meme na internet para colocar na aula, eu já começo a rir dos memes. Pronto, isso já me energiza. Então, isso aí vai muito de pessoa para pessoa, certo? Gente, eu não gosto de colocar muita informação, nem muito texto em slide, nem eu, nem o Wesley. Vocês estão vendo aqui que nosso slide aqui é mais visual, mais fotos e imagens, mas eu não consegui tirar essas palavrinhas daí. Então, essa frase aí foi tirada do The Mind Map Book, que é de Busan e Busan, de 1994. Ele é um livro em inglês, mas pode ser que você já encontre aí edições em português, tá? Então, é o livro dos mapas mentais. Tem muito livro de mapa mental aí. Mas o que eu queria trazer é essa informação, de que cada informação que entra no seu cérebro, ela pode ser representada como uma ideia central, certo? Uma esfera central, e dessa esfera central, vários ganchos são irradiados dessa informação. E cada gancho, ele já vai ter subganchos, associações, vai ter um arranjo infinito de ligações e conexões. Então, o mapa mental é uma forma de você representar visualmente a informação para que o seu cérebro, ele veja aquilo de uma forma mais amigável. Porque o seu cérebro, ele armazena a informação dessa maneira. Ele não armazena a informação em formato de texto. Se você for estudar um pouco a fundo isso, a questão da neurociência por trás disso, você vai entender. Então, o que é que você vai fazer com o mapa mental? Você vai tentar representar visualmente o que já acontece dentro do seu cérebro. O que mais? Show, Renato. Show. Muito bom. Às vezes é difícil saber colocar o que realmente importa no mapa. Vou falar isso daí. Gente, olha só. Um mapa mental sobre mapa mental. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Você tem uma ideia central aqui no meio, mapas mentais. E aí, você vai utilizar o que no seu mapa mental? Palavras-chave. Não adianta você fazer o seu mapa mental e querer escrever texto. Então, vamos lá, mapas mentais. Aí, eu passo aqui. Depois dessa ideia central, eu vou partir diferentes ideias importantes sobre aquilo. Então, o mapa mental, ele é sobre organizar. E aí, eu não quis falar mais nada sobre organizar e coloquei só umas figurinhas. O que é interessante dentro do mapa mental? Você utilizar palavras-chave, você utilizar cores, você utilizar imagens, você utilizar tudo que for de recurso para que o seu cérebro capte aquela informação. Então, não adianta você fazer um mapa mental com um monte de texto. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, organizar. Aí, daqui de organizar, eu tenho que puxar alguma ideia a ver com organizar. Alguma ideia que tem a ver com organizar. Aí, digamos, vou ter que organizar. Aí, depois de organizar, eu puxo esse gancho aqui, aí vou colocar. O formato de organização dos mapas mentais se refere à forma como o nosso cérebro... Aí você já cansa, entendeu? Então, mapa mental é palavra-chave. Então, vamos lá. Mapa mental, organizar. Eu não quero colocar texto, então, organizar, vou botar. Ideias, formato das ideias no cérebro. Organizar, ideias. Ou então, organizar, conceitos. Organizar, meu tempo. Alguma coisa do tipo. São palavras-chave que você vai utilizando. Isso daí, de você não saber o que você coloca no mapa mental, é muito comum. Todo mundo tem essa dificuldade. Todo mundo tem essa dificuldade. Mas essa dificuldade vai fazer com que o seu cérebro aprenda. Porque você vai ficar... Até essa dúvida de o que eu vou colocar no mapa mental, tá fazendo você revisar aquele conteúdo. Porque você tá pensando assim, eu vou colocar o que no mapa mental? Digamos que você está estudando aí fotossíntese. O que eu vou colocar no mapa mental? Eu sei que a fotossíntese é feita nas plantas,
Ela tem algumas algas também. Será que vale a pena botar a questão das algas? Será que vale a pena? Então, isso já está movimentando aí o seu cérebro, certo? Então, importante isso daí. Esse mapa mental está mostrando mais ou menos tudo que você pode colocar em um mapa mental. Você não precisa encher ele de figura, se você quiser, você não enche de figura, tá? Se você quiser, você não coloca tão colorido, depende da forma que você gosta de ver. Mas, em linhas gerais, quanto mais colorido e quanto mais cheio de figuras, de coisas legais e bonitinhas e engraçadinhas, mais o seu cérebro vai captar. E como é que você vai fazer o colorido do seu mapa mental? Aí também depende. Então, aqui nesse mapa mental foi escolhido colocar uma cor para cada ramo, certo? Mas você pode não colocar. Às vezes, nos meus mapas mentais, eu coloco uma cor só para os ramos primários, tipo assim, planejar, organizar, criar, inovar, inspirar, resolver, comunicar e aprender. Coloco eles todos de uma mesma cor. Aí, esses ramos aqui secundários, aí eu já coloco de cores diferentes, tá? Então, isso depende de você, da sua criatividade, de como você gosta de fazer isso daí, tá? Isso. Tem muito vídeo aí que fala dessa coisa de como fazer mapa mental e termina sendo complexo. Mas não é, gente. É basicamente você fazer uma ideia central e dessa ideia central você partir palavras-chave. E como você escolhe a palavra-chave? Você escolhe a palavra-chave, que é uma palavra que quando você lê ela, ela vai engatilhar um monte de informação aí no seu cérebro. Então, digamos que você está estudando fotossíntese. Aí, dentro de fotossíntese, você coloca assim, primeiro ramo, gera. Aí, depois desse ramo, gera, você faz ramos secundários. Vai gerar o quê? Aí, sei lá, você coloca lá o que gera. Então, você coloca palavras-chave, entendeu? Importância da fotossíntese. Você não vai colocar, a fotossíntese é importante porque as árvores do planeta... Não, importância. Árvores, oxigênio, plantas, animais, cadeia alimentar, entendeu? Então, você vai colocando palavras-chave. O que é que eu fiz aqui nesse slide, ó? Eu selecionei palavras-chave desse texto. Tá entendendo? Então, informação, esfera central, ganchos. Pronto. Resumiu. Se eu tiver essas 3 palavras-chave, eu já sei, já lembro de tudo que tem aqui. Você não precisa lembrar todas as palavras, mas você precisa fazer com que seu cérebro engatilhe aquilo. E isso não é um processo rápido. À medida que você vai praticando os mapas mentais, à medida que você vai fazendo, você vai conseguindo resumir melhor a informação. E esse processo de resumir a informação em palavras-chave leva você lá para aquela base da pirâmide de aprendizagem. Vai fazer com que você consiga organizar e resumir a informação dentro da sua mente. E aí, gente, o que mais? Para que você vai utilizar os mapas mentais? Deixa eu ver se eu coloquei isso aí. Certo. Você utiliza a gente para tudo nessa vida. Gestão de informações, compreensão e solução de problemas. Você está com um problema, você não sabe como resolver. Faz um mapa mental. Coloca assim, problema, não tenho dinheiro no meio, não tenho dinheiro. Aí, primeiro ramo, onde quero trabalhar? Aí, tá. Aí, não tenho dinheiro, aí. Aí você coloca, com o que eu gasto? Aí, gasto com isso. Com o que quero gastar? Isso. Então, você tem como resolver esse problema através de um mapa mental, tá? O que mais? Você pode criar materiais didáticos, pode memorizar, aprender. Você pode fazer brainstorming em formato de mapa mental, tá? Então, se você está numa reunião de uma empresa, vamos fazer um brainstorming. Então, o título aqui, o centro aqui, a ideia central do nosso mapa mental é como alavancar as vendas da nossa empresa. Você coloca isso no centro. E aí você vai irradiando as informações que cada pessoa na sua reunião for falando, certo? Serve para revisão. Então, você pode fazer mapas mentais dos conteúdos que você estuda e você só revisar por eles. Então, eu faço muito isso. Então, se eu estudo alguma coisa, eu só estudo uma vez. Eu estudo uma vez, faço um mapa mental e jogo fora tudo que é material. Agora, eu só vou revisar pelo meu mapa mental. Reviso pelo meu mapa mental e depois vou utilizar esse conteúdo. O meu mapa mental ativa o meu cérebro a lembrar de tudo aquilo que eu estudei, tá? Outra coisa que serve o mapa mental, não é só para revisar, gente. Não é só para resumir. O mapa mental ele também serve na hora de você escrever. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Dá uma olhada na minha câmera. Hoje à tarde, eu estava participando de um congresso, certo? E aí, eu anoto as coisas em formato de mapa mental.
Então, quando você estiver assistindo um vídeo, assistindo uma aula, você já pode ir anotando em formato de mapa mental, porque isso fixa a informação na sua cabeça. Então, ó, vou mostrar aqui na câmera, ó. Vamos ver. Eita, tá? Não sei se vai dar para você ver. Deixa eu tirar aqui o... Deixa eu tirar o blur aqui da minha câmera. Olha só, tá vendo? Esse mapa mental não foi finalizado. Esse mapa mental aqui foi aleatório, foi super rápido, eu não estava nem com tempo, mas eu fui assistindo a palestra e fui fazendo, fui anotando em formato de mapa mental. Eu ainda não coloquei cor, não coloquei imagem, tá? Mas eu já fui organizando a informação em formato de mapa mental, certo? Então, você pode justamente fazer as suas anotações também em formato de mapa mental, tá? E é interessante você entender a diferença entre mapa mental e mapa conceitual. Em que sentido? Ou então, o pessoal chama também, acho que é fluxograma, né? O mapa mental, ele tem que ser assim, dessa forma que eu mostrei aqui. Isso é um mapa mental, peraí. Isso é um mapa mental, ele tem uma ideia central, e da ideia central você ramifica palavras-chave, de cada palavra-chave você ainda ramifica mais coisa, certo? Mapa conceitual, geralmente, ele não tem uma ideia no meio, a ideia está no canto, aí você, do canto você vai para cá, tá? Você pode também fazer um mapa mental nesse formato, se você quiser, mas é mais interessante para o seu cérebro que o mapa mental seja assim, com a ideia central no meio. E aí é muito interessante porque quando você faz o mapa mental, você faz ele numa ordem. Quando você estiver estudando, você pode estudar ele em qualquer ordem. Primeiro você estuda aqui aprender, depois você estuda inspirar, depois você vem para comunicar, resolver. Isso também ajuda muito o seu cérebro, entendeu? Porque se você faz a anotação em formato de texto, você sempre tem que ler daqui para cá. O mapa mental não, o mapa mental você lê em qualquer ordem, de qualquer jeito. Contanto que você siga aqui, desse ramo você vai indo para os outros. Mas qual ramo você começa primeiro, isso aí é de você, tá? Então, isso também lhe ajuda. O que mais? Qualquer tipo de informação para qualquer finalidade, tá? Ferramentas para fazer mapa mental, gente. Um monte aí. Tem o MindMaster, tem o MindNode, FreeMind, XMind, Google, MindMap, tem esse Bubble.us, tem o Creately. Então, tem muita ferramenta aí, gratuita, inclusive, para você fazer o seu mapa mental. Algumas são gratuitas e tem algumas extensões pagas, outras são totalmente gratuitas. Você pode fazer o seu mapa mental escrevendo. E assim, eu, às vezes, prefiro fazer escrevendo, porque o ato de escrever me ajuda na minha aprendizagem, certo? Então, às vezes, eu prefiro fazer o mapa mental escrevendo, eu gosto de pintar, eu utilizo giz de cera, caneta estabilo, marca-texto, desenho coisa bonitinha. Às vezes, eu desenho coisa aleatória, que é só para eu rir quando eu estiver olhando o mapa mental, mas tem que ser uma coisa aleatória que tem a ver com aquilo, certo? Então, você utiliza aí quantos gatilhos você quiser para a sua mente, certo? O que mais? Gente, por questões de tempo, eu não vou mostrar agora esse mapa mental, mas você pode escanear aqui esse QR Code ou tirar foto desse slide e você vai ver um exemplo de mapa mental que eu fiz com meus alunos na disciplina de fundações. Então, a gente quis construir o conhecimento juntos. Então, a gente fez um mapa mental cuja ideia central é tipos de fundações. Eu vou colocar aqui bem rapidez para você ver. Vamos ver se ele carrega aqui. Então, a gente fez essa ideia central. Eu queria só mostrar rapidinho para vocês verem. Que demora. Eu utilizo o MindMaster, eu quis utilizar porque com ele a gente consegue fazer mapa mental colaborativo. Então, é muito bom nessa época aí de estudo remoto, de reuniões remotas, tá? Então, aqui, ó, a ideia central do mapa, tipos de fundações. E aí, mapa você utiliza para qualquer coisa. Eu utilizei para dar aula, por exemplo. Então, temos aqui tipos de fundações. Então, cada aluno ficou aí com um tipo de fundação. E aí, eles foram colocando. Por exemplo, aqui, ó, tubulão é um tipo de fundação, certo? Desse tubulão, eu tenho tipos de tubulão, eu tenho a indicação, eu tenho qual é o conceito de tubulão, 9NR18, e aí tem imagens, tem cores, aplicações do tubulão. Esse aqui, ó, desvantagem, já ficou fora, mas esse daqui era para ser aqui, ó, certo? Desvantagens. Aí aqui já tem o outro, ó, estaca ômega. Essa estaca ômega, técnica construtiva, vai colocar um passo a passo aqui, certo? O que mais? Características, colocaram características aqui, certo? Ó, isso daqui já não é ideal, você colocar um texto muito grande, é melhor que você encontre palavras-chave
você utilize o mínimo de palavras possível, palavras-chave que vão fazer você lembrar desse texto todo aqui, certo? Então, a ideia é mais ou menos essa daí, certo? Deixa eu voltar aqui para a nossa apresentação. Então, você pode escanear esse QR Code aí, e aí você vai conseguir acessar. E aí, olha só, eu coloco esses memes. Por que eu boto esse meme? Porque você já tá cansado de escutar eu falando, você já não aguenta mais escutar eu falando. E aí, quando você vê um meme, aí o seu cérebro, eita, começa a rir da vovozinha. Então, isso já abre o seu cérebro, certo? Então, é interessante que você use essas técnicas ao seu próprio favor, certo? Eu faço isso nas minhas aulas, beleza? Ou então, eu tiro uma brincadeira, às vezes eu dou um exemplo para os alunos que não tem nada a ver, que meu aluno sabe aí, que a gente deu um exemplo aí bem inédito, que tinha a ver com o Whindersson, o exemplo, que não tinha nada a ver com engenharia civil, mas o exemplo tinha a ver com o Whindersson. Então, o povo nunca mais vai esquecer o exemplo que eu dei de Whindersson com relação ao conteúdo que eu estava dando, certo? Eu fiz uma relação entre eles dois, que aí, como é engraçado, o seu cérebro não esperava aquilo, você já grava com mais facilidade. Não era Estaca Whindersson não, Geraldo, era Argila Whindersson. Era Argila Whindersson. Gente, então, ó, o que a gente viu até agora? Técnica Pomodoro e mapas mentais, tá? Agora, a gente vai ver essa questão dos flashcards. Isso. Então, a técnica de flashcards, ela é uma técnica muito utilizada quando a gente quer memorizar alguma coisa, trazer uma informação para a memória de longo prazo, porque ela vai trabalhar com o processo de repetição espaçada, que hoje é considerado o melhor método para você memorizar algo de forma mais rápida. Muita gente utiliza, por exemplo, para memorizar a Bíblia, para memorizar, para aprender inglês também, quando você tem que memorizar algo, né, dentro de um período de tempo. Então, você vai praticamente, é um método bem simples, você vai pegar uma folha, um pedaço de folha, você vai, numa face da folha, você vai escrever uma pergunta ou um conceito, e atrás você vai colocar a resposta ou a explicação para aquele conceito. Então, você vai lá, todo dia você vai ter um conjunto de flashcards, e você pega a pergunta, tenta lembrar qual seria a resposta, vira o verso. Caso você acerte, você coloca num outro lugar, não pode ser numa outra pasta, por exemplo. Caso você erre, você volta para a pasta que já estava guardada. E daí você vai tirando essas folhas e vai revisando. Então, é um processo é uma técnica muito utilizada para revisões. E também existe, né, um aplicativo que é o Anki, que é um aplicativo que você pode utilizar no computador, no celular, que ele vai fazendo essa repetição de forma automática. O próprio aplicativo, ele já vai vendo que você errou, que você acertou, e ele vai trazendo, né, de acordo com 3 horas, 1 dia, 7 dias, 24 horas, ele vai trazendo aqueles conceitos para você ir respondendo novamente. Então, é uma técnica bastante utilizada para revisões. E para você aprender algum conceito, alguma data, por exemplo, para quem estuda, por exemplo, história, né? Essas disciplinas que envolvem muitos fatos históricos, muitas datas, então, para memorizar. Fórmulas também, quem estuda química, física. Então, é muito utilizado nesse processo de revisão. É uma técnica relativamente muito simples. Pode passar. Gente, só um adendo sobre a técnica dos flashcards. Você pode utilizar o aplicativo e você também pode fazer esses cards com sua letra, certo? Então, você tem aí um bloquinho, você vai ter um bloquinho de cards, e aí, dentro desse bloquinho, você tem várias cartinhas que você fez, e aí você simplesmente lê a frente e tenta lembrar do verso. Lê a pergunta na frente e tenta lembrar do verso. Se não lembrar, é bom até porque você vai selecionar quais são os cards que você não lembrou do verso. Então, tem alguns aplicativos de flashcards que eles fazem isso automaticamente. Se você não lembrar, ele fica repetindo aqueles flashcards de novo para você, tá? A depender do conteúdo. Então, se você lembrar, ele já repete menos aquele flashcard. Então, também é muito bom nesse sentido. Isso. E agora, a gente vai ver a técnica Feynman, que é particularmente, é a técnica que melhor funciona comigo. E quem foi Feynman? Feynman, ele foi um físico, né? E ele foi conhecido como um excelente explicador. Ele ganhou um prêmio Nobel, e ele era muito conhecido por conseguir explicar conceitos muito complexos de física quântica para os alunos dele. Então, é uma técnica, e essa técnica vai trabalhar lá com aquela base do cone, que a gente viu, né, que 95%, a gente aprende 95% melhor quando a gente explica alguma coisa para alguém, quando a gente faz relações. Então, vamos lá. Qual seria o passo a passo dessa técnica Feynman?
Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é escolher um assunto. Vocês vão escolher um assunto, um tema, e vocês vão estudar esse assunto. Quando vocês finalizarem essa primeira etapa de estudo, vocês vão ensinar esse assunto, né? Ou vocês podem fingir que estão ensinando ou ensinar de fato para alguém. É preferível que vocês ensinem mesmo. Podem ensinar para a mãe, para um irmão, se você é da engenharia, ensinar para alguém que não é da engenharia, porque o objetivo aqui é que vocês simplifiquem ao máximo, deixe bem claro, muito simples aquilo que vocês estudaram. Por exemplo, dentro da engenharia, a gente estuda resistência dos materiais. E dentro de resistência, eu estudo flexão. Então, eu vou tentar explicar flexão para minha mãe, que não é da engenharia. Então, nesse processo de explicar e de simplificar, o seu cérebro ele vai armazenando melhor aquelas informações e criando conexões, inclusive emocionais. Porque a outra pessoa do outro lado ela vai poder dizer, eu não entendi, explica novamente. E você mesmo criou um caminho mais simplificado. Então, primeiro você estuda o assunto, depois você simplifica e explica esse assunto para alguém. Pode ser utilizado também para vocês explicarem para os colegas de turma. O terceiro ponto seria fazer uma análise dessa explicação. Então, vocês vão identificar quais as falhas durante a explicação. Então, quando eu estava explicando aquele assunto para minha mãe, no que eu falhei? Quais conceitos que eu poderia ter simplificado ainda mais? Por fim, eu vou rever isso, esses entre aspas, essas falhas, e vou rever e simplificar novamente. Então, é um processo que trabalha muito essa questão da consolidação da memória, que é aqueles 95% do que a gente ensina, a gente aprende. Então, particularmente, essa técnica que eu utilizo desde que eu estava no ensino médio, e sempre quando eu tento dar uma aula para um aluno também, eu tento explicar aquilo como se ele nunca tivesse visto, de uma forma bem simples. E agora eu vou dar um exemplo. Eu falei lá no início da aula que existe memória de longo prazo e memória de curto prazo. Como que eu poderia simplificar isso? Eu poderia criar uma analogia. Falar que a memória de curto prazo é como se fosse um fósforo aceso, que logo a chama se apaga. E a memória de longo prazo é como se fosse o sol. Então, o sol, a luz que o sol está irradiando, ela vai ser bem mais forte, né, do que de um fósforo, e bem mais permanente, digamos assim. Então, eu criei uma analogia para explicar um conceito. Então, isso facilita muito esse processo, essa técnica, que você pode aplicar com qualquer assunto. Mesmo matemática, mesmo química, mesmo física, qualquer área do conhecimento, qualquer conceito, qualquer assunto você pode estudar e depois tentar explicar de uma forma simplificada, usando analogias para outra pessoa. Gente, e importante isso daí. Como você vai estudar, tá? Cuidado para não estudar passivamente, né? Esse webinar aqui a gente está falando de estudo ativo. Então, cuidado para você não estudar passivamente. O que seria isso? Você só ficar lendo, daqui a pouco você já esqueceu o que você estava lendo. Então, tenta ler, se for bom para você, tenta grifar palavras-chave. Com essas palavras-chave, você já coloca no mapa mental. Você não gosta de mapa mental, então você faz uns flashcards, tá? Enquanto você estiver estudando, tá? Aí, de repente, você já pega, dentro desse seu tempo de estudo, você já estava aplicando a técnica Pomodoro. Aí, dentro de um Pomodoro, você estudou, e você usou os flashcards, usou o mapa mental. Aí, depois disso, você fez uma pausa, voltou para estudar. Depois que você terminou de estudar, você já pode entrar na técnica Feynman. Aí você já vai ensinar um assunto para você mesmo, para alguém. Então, você pode juntar tudo que você está vendo aqui hoje. Associar. E aplicar, e associar. Você não precisa utilizar tudo, tá? Então, por exemplo... Por exemplo... pode falar. Não, conclua. Já esqueci. Então, se você quiser... fala. Por exemplo, né, você montou um mapa mental. Então, você pode pegar aquele mapa mental e explicar para alguém. Entendeu? Eu pensei o meu mapa mental. Dentro da minha pesquisa do mestrado, uma das etapas, eu trabalhava com mapas mentais. Os alunos, eles tinham que construir os mapas mentais e explicar o processo de construção. Então, eles estavam trabalhando ativamente, usando duas técnicas ao mesmo tempo, né? Associando essas duas técnicas. Então, é isso. Então, você pode associar, você pode misturar, né? Você pode utilizar a sua criatividade, né? Lembrando que só você vai saber como melhor associar essas técnicas, como melhor adaptar essas técnicas ao seu caso, tá? Não existe guru do seu processo de aprendizagem.
Isso, e por fim, uma técnica que não pode ser menosprezada e que é muito útil seria o estudo por questões, né? É algo que mais simples, que todos vocês já conhecem, já devem saber a importância, né? Mas, por exemplo, uma aluna que eu acho que foi Sabrina, ela falou da dificuldade de estudar raciocínio lógico. Provavelmente, para raciocínio lógico, uma das técnicas mais eficazes seja essa, de resolução de questões. Então, se você está com muita dificuldade no assunto, você pode ver a resolução das questões. Então, você entende aquela resolução, uma questão resolvida, e depois você tenta resolver sem ver aquela resolução. Ou você também pode associar com a técnica Feynman, e você pode resolver essa questão para alguém. Porque no momento que você estiver resolvendo aquela questão para um amigo, para um familiar, para alguém, vocês vão percebendo, a outra pessoa que está do outro lado vai te dando um feedback, explica novamente, eu não entendi isso, e daí você vai exercitando ainda mais. Então, é uma técnica essencial para qualquer tipo de prova, por exemplo, que a gente vai fazer, para o Enem, para uma prova de concurso, para uma prova da disciplina da universidade. Então, é fundamental que, principalmente, assim, depois de utilizar um mapa mental, depois de fazer uma técnica Feynman, depois de fazer um flashcard, vocês aplicarem isso no estudo por questões. E é um processo cíclico. Quando você está resolvendo uma questão, de repente você não viu, você está vendo ali pela primeira vez um conceito que você deixou passar no momento inicial de estudos. Então você revê aquele conceito novamente. Você complementa o seu mapa mental. Então, vou colocar no mapa mental esse conceito que antes eu não tinha visto e que é importante porque caiu nessa questão. Então, assim, é uma das técnicas mais importantes também. Nunca pode ser deixado de lado essa técnica de resolução por questões. E outra coisa, errar é fundamental também. Se você faz uma questão e erra uma vez, erra uma segunda vez, é importante também para o aprendizado esse erro. Talvez você memorize até melhor aquilo por ter errado e ter feito uma, duas vezes, do que se não tivesse resolvido aquela questão. Então, é um processo natural. E quanto mais você errar antes da prova, menor vai ser a probabilidade de errar durante a prova. Exato, a Renata falou aqui, né, que apesar das individualidades, você ensinar o assunto que você está aprendendo é uma das melhores formas de assimilação. Você pode ensinar aí uma questão, você pode, por exemplo, os flashcards é uma forma de estudo por questões, tá? Por quê? Porque você está fazendo várias questões e você colocando a resposta atrás. Se você quiser, você também pode não colocar uma pergunta no flashcard. Você coloca qualquer coisa na frente que faça você lembrar qualquer coisa que está atrás. Então, você pode colocar assim, conceito de não sei o quê. Ou então você coloca uma palavra-chave. Importância, ou duas palavras, três. Importância da fotossíntese. Aí atrás tem a resposta. Aí você tem que lembrar, entendeu? Então, esse flashcard também é uma forma de estudo por questão. Só que o estudo por questão é uma coisa mais ampla. O flashcard está dentro do estudo por questão, mas o estudo por questão é muito mais amplo do que isso. Fazendo a propaganda gratuita agora. Rapidinho, Wesley. Fazendo a propaganda gratuita de um livro aqui. Como furar a fila em concursos públicos. Isso é um livro que não é só para concurso público. É o livro de um primo meu, e ele justamente aborda muito essa questão do estudo por questões, aqueles livros de questão comentada, que o pessoal estuda por isso. E aí você pode adaptar ao seu caso, se você estuda para concurso, se você estuda só para o seu autoconhecimento, se você está estudando como cozinhar, se você está estudando como arrumar sua casa, não interessa. Você aplica tudo o que a gente falou aqui. Isso. E aí, gente, um breve mapinha mental do que é que você aprendeu hoje, do que é que a gente falou aqui, certo? Então, tá aí, o que é que tá no meio? Seu cérebro. Seu cérebro. Quis colocar seu cérebro. Então, o que é que você viu? Você viu sobre organização do local. E aí, quando eu falo organização do local, o que é que vem na sua mente? Faça esse exercício. Eu falei uma coisa mais chave, falei o título só. E aí você tem que lembrar, o Wesley falou que o local tem que estar organizado e tal, eu tenho que eliminar minhas distrações, beleza? Flashcards, você já lembra. Técnica Fire, você já lembra. Pomodoro, aí se eu quisesse, eu desenhava um tomatinho aqui, Pomodoro, aquela questão de dividir os ciclos de foco e de descanso. Estudo por questões, falamos agora. Mapas mentais, organização do tempo. Dentro de organização do tempo, podemos organizar por ciclos de estudos, tá? Então, só para você ver como você consegue, se a informação for
disposta da maneira mais ou menos como está aqui, em formato de mapa para você, você consegue lembrar. Ou com palavras-chave, em formato de flashcard, tá? Você faz diversas técnicas aí, nosso objetivo foi trazer diversas maneiras aí, que você pode utilizar para o seu bem, tá? Não existem só essas, existem muitas outras, e aí você vai pesquisando, mas a gente deixou os pãezinhos aí no caminho para que você fosse coletando esses pãezinhos e depois continuasse caminhando. Vai chegar uma hora que os pãezinhos do João e Maria vão acabar, mas você já vai conseguir caminhar sozinho. Belezinha? Gente, brevemente, porque o nosso tempo já está acabando. Perguntas. A gente já foi respondendo mais ou menos aqui no chat. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu sei que é muita coisa, gente. A gente trouxe muita coisa aqui. A gente tentou ter uma estratégia de pincelar várias técnicas para que vocês tivessem a possibilidade de se aprofundar mais por si só. Beleza? Mais perguntas? Façam aí perguntas. Nadinha, nadinha. Podem perguntar no chat, podem perguntar no microfone, se quiserem. Tá? Eu vejo que surge muita pergunta de como adaptar no seu caso, entendeu? Essas técnicas que a gente falou. E aí não se cobre, não tem um processo de você estar se cobrando para ser o melhor estrategista do processo de aprendizagem, né? Ai, meu Deus. Não é isso. Alguém quer falar? Não. Então, não se cobre aí para que você já seja um expert em como manejar o seu próprio processo de aprendizagem, tá? Você vai aprendendo, a vida é um processo, entendeu? Então, você vai aprendendo no processo aí, tá? De como estudar, de como fazer isso aí. Gente, se ninguém mais teve pergunta, vamos continuar. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Aqui tá de novo o contato da gente, tá? Então, tem o meu canal no YouTube, tem o canal no YouTube de Wesley. No meu canal do YouTube tem muitas aulas aí que eu gravo e coloco, dou uma editada e coloco lá. Tem o e-mail da gente aqui, qualquer dúvida vocês podem mandar e-mail pra gente. Podem entrar no nosso Instagram, tá? Através do Instagram, vocês também podem falar com a gente por direct, o que quiser, tá? Estamos aí sempre disponíveis para vocês. Beleza? O que mais que eu ia falar? Esqueci. Uma coisa. Resuma em uma palavra a palestra de hoje. O webinar, não é palestra. Resuma em uma palavra o webinar de hoje. O que é que você achou, se você gostou, se não gostou, ou a principal coisa que você aprendeu. Vamos treinar a palavra-chave agora. Usa aí. Pode ser uma ou mais, mas tem que ser palavra-chave. Muito bem. Enriquecedora. O que mais? Top. O que mais? Muito bem, muito bem. Criativa, gratidão, fantástico. Obrigada, gente. O que seríamos de nós sem vocês para assistir? Renato, fale, amigo. Quantas dúvidas você quiser, diga aí. Podem falar também no microfone, tá? Se quiserem. Isso, fiquem à vontade, pessoal. Estimulante, gostei. Nosso objetivo é esse: estimular vocês a gostarem do processo de estudo. Porque muitas vezes na nossa vida a gente tem alguns professores que não ajudam muito a gente, não nos deixam muito motivados, mas se motive, mesmo que você não tenha um professor que lhe motive, se motive, desperte, se estimule. Cadê, Renato, tua dúvida? Ele deve estar digitando. Tá digitando. Gente, então é isso, tá? Entra lá no Insta, adiciona a gente, fala um oi, tá? Entra lá no canal da gente, se inscreve, ativa o sininho, curte os vídeos, ajuda a gente, tem que ajudar. Alô, oi. Oi, pode falar, amigo. É Renato. Ei, não, eu queria perguntar sobre uma coisa. Por exemplo, um estudante de medicina, por exemplo, que desde o início ele se prepara para uma prova daqui a 6 anos, certo? E eu vou construir toda uma aprendizagem para que no final eu precise retornar tudo. O ideal é que lá na frente eu refaça esses mapas mentais ou posso usar o que já foi feito?
Gente, uma coisa muito importante, vocês precisam pesquisar. Não sai, para tudo, escuta. Pesquisem, porque não deu tempo da gente falar. Renato acabou de me lembrar. Pesquisem a questão dos ciclos de revisão. Então, o importante para um estudante que precisa lembrar de um conteúdo a longo prazo é você estar sempre revisando aquele conteúdo. Então, de alguma maneira, Renato, você vai precisar ficar sempre revisando aquilo. Ou com um mapa mental, ou lendo seus mapas mentais, ou fazendo questões, ou fazendo flashcards. Então, essas revisões, geralmente é interessante que você faça um dia após você ter estudado, uma semana após você ter estudado, 15 dias, um mês, e depois você fica revisando de 2 em 2 meses, ou de 3 em 3 meses, tá? Esse processo de revisão depende aí do seu cérebro, mas geralmente eu obedeço esse ciclo aí, que é, eu estudo hoje, amanhã eu reviso com uma semana, aí depois com 15 dias, depois com um mês, e depois de 2 em 2 meses eu fico revendo aquele conteúdo. Isso aí você coloca na sua agenda, tá? Você coloca na sua agenda, e aí você vai sempre revisando. Então, digamos que depois que você já estudou tudo, de 2 em 2 meses você vai sempre revisar todos os conteúdos. E todos os dias você vai revisar alguma coisa. Já que todos os dias você estuda, você vai revisar. Hoje eu reviso o que eu vi ontem, reviso o que eu vi uma semana atrás, posso revisar o que eu vi um mês atrás, ou o que eu vi 15 dias atrás. Então, sempre, eu pelo menos quando eu estudava, eu tinha o momento revisão, que era no início do meu estudo, que eu revisava o que eu vi ontem, uma semana atrás, 15 dias atrás, um mês atrás. E depois eu começava a estudar, tá? E aí, se você vai revisar... Sim, pode falar. Pode concluir, Luana. Conclua. E se você vai revisar, é importante que você defina esses tempos de revisão. Então, eu fazia com uma semana, 15 dias, um mês, 2 meses. Mas você pode fazer só com uma semana e depois com um mês, se você quiser. Depende de como você sente que aquele conteúdo vai fixar melhor. Isso. E uma outra forma também muito, muito eficaz de fazer essa revisão é através de questões. Existe uma coisa chamada caderno de erros, onde você faz uma bateria de questões, você vai fazendo sempre questões sobre aquele conteúdo e você vai criando um caderno de erro com as questões que vocês mais erraram ou com os assuntos ou conceitos que estavam fragilizados. Vocês vão fazendo a revisão em cima disso. Então, é muito utilizado, por exemplo, para provas de concurso, onde você tem uma quantidade de matérias muito grande, cada uma dessas matérias tem muito conteúdo. Então, muitas vezes, principalmente na reta final, o aluno ele não vai ter tempo de estar revendo todos os resumos, todos os mapas mentais. Então, ele faz isso através de questões, na reta final do concurso. Então, não que a construção do mapa mental não seja importante, ela vai ser muito importante, principalmente para você consolidar e aprender aquilo. Mas numa reta final, onde você já reviu os mapas mentais, você pode fazer essa revisão por questões, que ela vai ser mais rápida e você vai estar tendo contato com aquilo que é cobrado, pode ser cobrado também. E aí uma coisa legal também, Renato, é que se você tiver mapa mental de tudo, você pode também, nas vésperas da prova, dar uma lida em tudo que é mapa mental, passando rápido. Então, você passa aí uma semana lendo do seu cadernão de mapa mental. Ou então, se for numa plataforma, no MindMaster, você vai olhando todos os mapas mentais, bem rápido, porque você já revisou aquilo 500 vezes, então aquilo já está bem na sua mente. E assim, comigo acontece assim, quando eu faço mapa mental e eu vejo algum tipo de questão ou algum tipo de situação na vida que me remeta àquele conteúdo, eu lembro do meu mapa mental. Então aquilo fica muito na sua mente, fica muito gravado. Consolidado. Fica muito consolidado. Belezinha, gente? Então, obrigada a todos vocês. Apliquem. Eu quero que vocês me marquem no Instagram, me marquem lá, @Luane_Paiva, quando você estiver estudando, quando você estiver fazendo mapa mental, marca eu, marca Wesley no seu Insta e bota lá que a gente quer ver vocês participando.